Você já sabe, o meu convidado especial toda quarta-feira é ele, Dr. Maurício Vitor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Litoral. Sempre uma honra contar com a sua participação no BDL. Hoje você vai conversar comigo e, claro, com a população do litoral paranaense e também da capital do estado, porque agora o Bom Dia Litoral é também transmitido em Curitiba e região metropolitana, sobre política de preço. Doutor, eu quero saber, quando um estabelecimento comercial ele coloca um preço no produto e um outro preço na gôndola, o que vale? Muito bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Prazer estar aqui, ainda mais diante do apresentador 24 horas, né? Observamos desde ontem o amigo aí, 1001 utilidades e... O homem do litoral, né? Tá às 7, ao meio-dia e às 7 da noite aí no monitor para o nosso telespectador. Muito bem mandado, viu, Pierre? Muito obrigado. De fato, Pierre, essa questão de preço é muito delicada para o consumidor, tendo sido, inclusive, apesar da existência do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, promulgada uma legislação específica para a questão de preço, publicidade e preço de produtos, que é a Lei 10.962. Uma lei curtinha, de 5 artigos, mas que disciplina, para deixar mais claro, se é que precisava, essa é uma chaga nacional, né? Os princípios não são aplicados naturalmente, eles precisam de legislação para regulamentar, depois da legislação um decreto, uma resolução, e a gente vai se estendendo na legislação por ausência de cumprimento de princípios. Mas, enfim, existe a lei específica para a questão de preço. E essa lei prescreve, lá em especial no artigo 5º, como deve se comportar a questão do preço para o consumidor. Nesse caso específico que você cita, o exemplo prático, o consumidor passou na loja, no supermercado, onde ele foi consumir o produto. Passou na gôndola e verificou um determinado preço. Ele leva isso até o caixa. Ao passar no caixa, o preço é outro. O que vale? Vale o menor preço. O que vale para o consumidor é o menor preço. Então, é preciso estar devidamente registrado na gôndola, sem equívoco, de que o preço que lá está é o menor. Ou ele chegando no caixa, verificando que o menor é aquele que tem que ser praticado, né? Mas a dúvida geralmente é quando ocorre o contrário, né? Eu vou passar no caixa o produto que eu peguei na gôndola a 5 e ele está a 6. Neste caso, vale, conforme disposição expressa de lei, que já era princípio do Código de Defesa do Consumidor, vale o menor preço porque é aquele que o consumidor acreditou estar comprando o produto. Essa política ela também se aplica quando a pessoa tem um folheto com preços dos produtos, mas chega no local e aí os preços são outros? Também vale para o que está determinando como menor preço? Também, Pierre. No mesmo sentido que vale a disposição de lei. Eu recebo em casa, muito comum, né, no semáforo, na rua, transitando, há aquelas pessoas distribuindo panfletos, folders comerciais de mercados, supermercado, lojas, e me dirijo àquele estabelecimento comercial que promoveu aquela propaganda, acreditando neste preço que eu recebi, neste informativo do próprio empreendimento comercial. Chegando lá, o preço é outro. Não pode ocorrer, né? O que pode acontecer para livrar a loja ou empreendimento comercial da prática daquele preço? Estar descrito nesse folder, nessa propaganda, a validade. Vale por 12 horas a partir das 7 horas da manhã do dia 5 de maio. Então, se eu cheguei na 13ª hora, ele não vale mais. Se eu cheguei no dia seguinte, pela qual ele valia, ele não vale mais. Mas durante o período que estiver determinado, e tem que estar neste informativo, vale aquele preço. Então, se o consumidor chegar e encontrar divergência a maior, vale o menor preço. Agora a gente está falando sobre o preço que vale ser o menor. Isso se aplica também quando um produto é comprado pela internet. Por exemplo, eu comprei numa loja um tênis e nessa loja o tênis custa R$ 399, mas eu vi que na internet estava R$ 349. Eu poderia pedir ao vendedor o valor do produto cobrado de acordo com o que está sendo exigido pela internet? Então, aí nós temos já uma diferença, tá?
é que o nosso consumidor tenha consciência disso. Se lá no site, na internet, no aplicativo, onde for pelo meio eletrônico, estiver disposto que aquela loja vale para qualquer dos estabelecimentos comerciais, né, físicos daquela loja, daquele empreendimento, sim, é o mesmo preço que precisa ser praticado e não há desculpa para ser diferente. No entanto, se aquele preço estiver para o site, para o aplicativo, para o meio eletrônico apenas, não há obrigação da loja estar praticando no estabelecimento comercial, mesmo porque é natural que ocorra diferença de custos operacionais daquele produto que é oferecido pela internet, de outro que está lá na loja, onde tem que ter funcionário, luz e etc. Né? São despesas outras, mas se tiver descrito que vale o mesmo preço, ele tem que ser praticado, pena de a loja incorrer aí em um ato ilegal, que pode ser até acionado em juízo pelo consumidor. Você falou aí sobre a loja não cumprir com a política do menor preço. Nesse caso, o consumidor, o que ele deve fazer caso, na hora de comprar, na hora de pagar um produto, ele veja a diferença do que está anunciado ou do que está no produto, do valor no produto, do que foi anunciado na gôndola e a empresa não queira cobrar o menor preço? Então, é uma situação que não é incomum, tá? Isso já sofreu também a intervenção do Poder Judiciário, através de ações judiciais, e nesses casos é importante o consumidor registrar a diferença. Como? Imediatamente, se estiver no empreendimento comercial, uma fotografia do preço na gôndola e a etiqueta ou a nota referente à compra daquele produto. Mostra essa diferença. Importante ter testemunha. Eu gostaria, inclusive, de apresentar ao nosso consumidor uma interpretação judicial, que pode ser colocada na tela, do seguinte sentido. O consumidor foi no estabelecimento comercial, percebeu essa diferença e exigiu que o empreendimento fizesse a cobrança no preço que estava na gôndola. E o gerente desse empreendimento debochou do cliente. Você tem que pagar o que está aí e não chia, né? Não reclame. Este consumidor tomou a iniciativa de buscar uma testemunha para que essa testemunha que estava no mesmo estabelecimento comercial, então, pudesse verificar que aquilo estava ocorrendo, o deboche em relação ao consumidor, e o consumidor foi, então, procurando o advogado da sua confiança ao Poder Judiciário e não somente fez jus ao preço menor, ele fez jus a uma indenização pelo dano moral, o constrangimento que ele sofreu em razão de exigir apenas e tão somente o seu direito. Temos essa interpretação aí, Diana, para a gente colocar aqui na tela para o pessoal acompanhar? A interpretação a gente vai ficar devendo, mas depois a gente mostra para o pessoal, inclusive a possibilidade de colocar nas redes sociais. A lei o pessoal pode assistir, o pessoal viu como é que a lei é apresentada, né, para o público. São 5 artigos, né, facilmente identificável. Tem um decreto regulamentador também. Mas o que importa ali, regra geral, naquele texto de lei, é o artigo 5º, que vai apresentar ali que, no caso de divergência, vale o menor preço. Esse é o fundamental do dispositivo da lei, é esse. Embora tenham outras regulamentações, inclusive o citado por você, Pierre, aquelas questões de preços em relação a diferente forma do estabelecimento, ele pelo meio eletrônico, físico, enfim, né? As diferentes formas, às vezes uma entrega em domicílio também acresce algum valor, mas o fundamental é que o consumidor saiba que, regra geral, vale o menor preço que tenha sido publicizado pelo órgão comercial. E o telespectador do Litoral fica sempre por dentro acompanhando o quadro Direito do Consumidor aqui no Bom Dia Litoral. Temos perguntas aqui no Touch, vamos acompanhar. A Esther Alves. Fui ao mercado e peguei um produto. Na etiqueta estava um preço. Quando passei no caixa, outro preço. A moça foi ver e confirmou que a etiqueta era de outro produto. Como proceder nesse caso? E aí, doutor, essa é difícil. Pois é. A etiqueta referia-se a outro produto. Mas, no entanto, o que a lei dispõe, que nós vimos agora em o texto, é que a informação tem que ser clara, inequívoca.
Portanto, se aquela etiqueta refere-se a outro produto, mas está na gôndola deste produto que ela comprou, dando a entender que o preço é deste produto, o preço a ser praticado conforme a disposição de lei é o menor, ainda que haja a alegação de que o produto é outro. Mas se não ficou claro para o consumidor, se não ficou absolutamente claro, o preço tem que ser o menor a ser praticado. Isso é disposição de lei, é isso que diz o texto da lei, né? E ali exige que o empreendimento comercial ele deixe claro. Portanto, não adianta colocar letrinhas pequenas para tentar se eximir dessa responsabilidade. Tem que o consumidor poder entender que um produto é um preço e o outro produto é outro preço. Não se confundam as coisas. Doutor, a gente ficou devendo algumas perguntas na semana passada. Vamos acompanhar aqui a Gisele Pereira sobre outros assuntos, né? Bom dia. A operadora de celular pode bloquear saldo de crédito após o prazo de validade vencer e só devolver depois que se coloca o crédito novamente? Lamentavelmente, pode, né? Essa é uma regra que está disposta pelo órgão, pela agência reguladora, a Anatel, e eu sou absolutamente contrário. Acho que uma vez que você comprou determinado crédito, ele é seu, você pagou por ele. Mas existe uma série de outras situações muito similares em que o consumidor acaba prejudicado por uma forma de disposição de legislação, e esse é um. Se o crédito é válido por 90 dias, passados os 90 dias ele pode ser derrubado e ser devolvido apenas mediante a compra de novo crédito. Neia Correia, bom dia. Gostaria de saber sobre uma empresa que oferece internet com velocidade alta e essa velocidade não chega à sua residência. E você pode pagar por esse plano e não usufruindo? Ou seja, você paga por um plano que você não tem? É possível? Normalmente você vai ter que pagar porque você contratou aquela situação. No entanto, você pode, aliás deve, Pierre, fazer aquelas reclamações que a gente tem reiterado aqui no programa. Procure o site consumidor.gov.br, reclameaqui.com.br e registre também no Procon essa divergência. Eu compro uma internet cuja velocidade prometida é de 100. E eu tenho hoje diversas formas de testar isso, né? Há aplicativos, há sites que eu posso fazer a verificação. Há uma série de situações que as operadoras exigem, né? Às vezes para comprovação, que você esteja com o cabo conectado num computador, porque através do wireless não se praticaria a mesma velocidade, haveria queda. Não é mais assim, tá? Esses dispositivos hoje de transmissão wireless, eles têm que ter a capacidade de entregar a mesma velocidade. Mas se assim o operador exigir, faça o teste, comprove no computador com o cabo e se houver divergência, você registre, porque você fazendo a reclamação por esses meios que a gente citou, você tem direito a desconto proporcional do valor. E se isso não ocorrer, a operadora não lhe atender, você pode procurar o Poder Judiciário, seja diretamente através da reclamação no juizado especial, como a gente já informou em reclamações de até 20 salários mínimos, ou procurando por um advogado da sua confiança. No site da OAB tem os profissionais que podem atuar nas áreas específicas, nesse caso a área do consumidor, e você vai fazer valer o seu direito. Doutor, muito obrigado pela participação no quadro Direito do Consumidor dessa quarta-feira. O aguardo na próxima semana. Eu é que agradeço mais uma vez o nosso telespectador, a toda a equipe, e na próxima quarta-feira estarei aqui e tenhas uma boa quarta-feira gorda. Muitíssimo obrigado, doutor.